voltando, tudo bem? Bom dia, turminha do nono ano. Nós voltando com a transitividade verbal, né? Verbo transitivo direto, VTD. Ele apresenta um sentido incompleto, exige um objeto sem preposição, ou seja, um objeto direto, OD. Aí eu coloquei uma observação ao lado, observação que está em branco. Objeto direto não necessita de preposição. De, desde, para, perante, sobre, a, aquele, aquela, ocasião, tá? Então, preposição. Estabelecer regência verbal e responde principalmente à pergunta o que, indicando assim aquilo que sofre a ação verbal. Ou seja, vamos lá no exemplo. Maria vendia doce. Maria vendia doce. Quem vendia doces? Maria, o sujeito. Vendia, verbo transitivo direto. Objeto direto, os doces. Aí as crianças esperavam os pais. Quem esperava os pais? As crianças. Crianças é o sujeito. Esperava é um verbo transitivo direto. Os pais, objeto direto. Aí nós temos outro. Ué, mas você não o detestava. O é um objeto direto. Vocês podem observar que na página 96 nós temos os pronomes oblíquos. Os objetos podem ser representados por pronomes oblíquos para evitar repetição de um termo, por exemplo. Mas é importante lembrar que alguns desses pronomes podem funcionar somente como objeto direto ou somente como objeto indireto. O, a, os, a são sempre objeto direto. Observe lá na página de vocês, na página 96. O anúncio estava pronto, mas a agência não o entregou na data combinada. Aí nós temos lê e lês. São sempre objeto indireto. Observem isso. Lê e lês são sempre objeto indireto. Não pedi a eles as novidades. Pedi ler, rapidez nas informações. Então, são sempre objeto indireto. Aí nós temos outros pronomes. Me, nos, se, te e vós. Podem ser transitivo direto ou indireto. Isso depende do verbo a que estão associados. Aí temos exemplos lá na apostila de vocês. Sempre te vejo na redação do jornal. Objeto direto. O te. Aí o jornalista já te entregou o livro da ética. Objeto indireto. Observe, olhem a apostila de vocês, tá? Na página 96. E aí nós temos outro exemplo. Elegeram-me representante da classe. Verbo transitivo direto e objeto direto, o me. Aí vocês lembram que eles podem, o me pode ser tanto transitivo direto como indireto. Depende do verbo que estão associados. No final dos slides eu coloquei alguns verbos, não todos, para vocês classificando quais são verbos intransitivos e verbos de ligação, e vocês vão dar uma olhada. Seguinte, nós temos o verbo transitivo indireto, VTI. É um verbo significativo que, como a própria nomeação sugere, faz a transição de sua ideia para o complemento por meio de uma preposição, ou seja, de forma indireta. Aí eu coloquei a observação. Objeto indireto necessita obrigatoriamente de preposição para estabelecer regência verbal e responde principalmente as perguntas a quem, para quem e de quem, indicando assim a quem se destina a ação verbal. Coloquei alguns exemplos. O jovem Alfredo lutou incansavelmente para poder se ingressar na faculdade. Ele sempre terá o verbo, né, significativo e o complemento à preposição. Lutou é um verbo transitivo indireto. E nós temos preposição para e temos mais uma preposição na. Temos o verbo também ingressar na faculdade. Pode observar que o verbo transitivo indireto, então, tem o verbo e a preposição. Aqui, Davi gosta de música. Quem gosta de música? Quem gosta de música, pergunta, quem gosta de música? Aqui, olha aqui, eu tô marcando, quem gosta de música? Davi. Davi é o sujeito, gosta é o verbo transitivo indireto, de música. O de
é uma preposição. Música, aí aqui, objeto indireto. A professora não confia em seus alunos. Quem não confia em seus alunos? A professora. É o sujeito. Confia, o verbo, é verbo transitivo indireto. Em seus alunos, objeto indireto. Nós temos uma preposição em. Aí as preposições, lembra? De, desde, para, perante, sobre, né? Temos mais preposições. Aí nós vamos aqui. Os verbos transitivos diretos e indiretos, que eles podem ter na frase os dois juntos, né? E aí eu coloquei para vocês. Eles exigem os dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Apresenta sentido incompleto. Mostraram-nos o mundo inacreditável. Então, ele precisou de... Se ficasse assim, mostraram-nos, é um sentido incompleto. Então, ele precisa do objeto indireto e do objeto direto. O mundo inacreditável, tá? Então, são verbos transitivos direto e indireto. E fazem de mim um homem anúncio. Esta é um verbo transitivo direto e indireto. Nós temos essa questão na página de vocês. Na página 104, na número 4, tá? Que nós temos. E nós temos outras relações ao verbo de ligação agora que eu vou iniciar para vocês. No próximo slide. Ó, verbos de ligação. Por que nós vamos falar do verbo de ligação? Volta lá na página 96 de vocês. E lá está falando que o verbo de ligação serve como elemento de ligação entre o sujeito e uma qualidade, um estado ou modo de ser, denominado predicativo do sujeito. Os verbos de ligação, igual eu já falei, também denominados de verbos copulativos, são verbos que expressam estado, ligam característica ao sujeito e estabelecem entre o sujeito determinados tipos de relações. Ou seja, o VL, verbo de ligação, serve como elemento de ligação entre o sujeito e uma qualidade, um estado e um modo de ser, denominado predicativo do sujeito, PTS. Os verbos de ligação, eu coloquei alguns para vocês, são mais usados. São ser, viver, estar, andar, achar, encontrar, continuar, permanecer, etc. Aí eu coloquei os exemplos. Meu tênis é bonito, eu sou a coisa, eu observe nos verbos. É bonito, eu sou a coisa, sou o verbo. A casa era azul, Marina está doente, está é o verbo. E aqui, ó, Juliana se encontra satisfeita consigo mesma. Então, o verbo de ligação é um elemento entre o sujeito e uma qualidade. Marina, qualidade, né? Um estado, né? Que apresenta Marina está doente. A casa era azul. Era azul. Eu sou a coisa. Na página 104, na questão 4 de vocês, lá está escrito: classifique os verbos destacados nestes casos. Então, vocês observem bem, porque nós temos verbos de ligação, nós temos questões com verbo transitivo direto, nós temos questões com verbo transitivo indireto e direto, transitivo e direto e verbo de ligação. Observe quaisquer dúvida que vocês entrem em contato via Agenda Edu. Eu deixei no último slide de vocês alguns verbos para vocês lerem, tá? Os verbos transitivos diretos e indiretos, quais verbos podem ser, os verbos intransitivos, tá? E vocês dão uma lida, leia a apostila com atenção e com calma. E quaisquer dúvida, pode entrar em contato comigo via Agenda Edu, tá? Estou com saudade de todos. Fiquem em casa. Até breve. Beijos.